Muito bem. Hoje nós iniciamos a lição número 15 da revista. Jesus ora pelos discípulos. Foi o que a Patrícia me disse. Vocês encerraram a 14, né? Não? Não lembro mais. Maria 13. Ela não encerrou de Maria? Ela fez a 14, né? Eu achei que ela tinha encerrado. Eu estou no ritmo aqui do João 17. Vamos para João 17. Depois a gente volta. Depois a gente volta na lição 13. É volta, não é vota na 13, não. É volta na 13, tá? Não é vota na 13, não. Depois a gente volta na 13. Perigoso, né? Retornamos na 13. Então, bom, essa lição é sobre a oração de Jesus mesmo, aqui no capítulo 17. Eu já fiz essa introdução ali na mensagem do que é essa oração, né? Então, o capítulo 17, ele começa assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. E vai seguir a oração. Então a gente vai tentar, eu não vou passar verso por verso exatamente dela, porque senão a gente levaria bons domingos aí nesse capítulo. Mas pegar blocos, alguns blocos e tentar expor para os irmãos. Vamos orar antes disso? Alguém quer orar? Para a gente iniciar? Robson. Pai de amor, Deus de misericórdia e bondade, a tua graça nos basta todos os dias, a tua palavra nos confrontou nesta manhã e agora estamos no estudo, Senhor, que falará quase que do mesmo assunto. Então abre nossos ouvidos, abre nossos olhos, Pai, nos faça voltar à tua verdade e viver dela para a glória do teu nome. Usa esse estudo, essa palavra, como o Senhor usou a pregação do pastor Arnaldo nesta manhã, para trazer uma verdade à tua igreja que nós precisamos sedimentar aí no nosso coração. Então faça, Senhor, com que esse estudo também seja proveitoso para a nossa vida e aplicado a ela para a glória e o louvor do teu nome. Que eu oro a ti, Pai, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, como nós já sabemos, aqui Jesus já está prestes a ser preso, né? E, ao que tudo indica, João estava próximo a Jesus quando ele faz essa oração. Porque o relato dele é de um observador, né? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Então, essa oração, embora Jesus pudesse estar um tanto num canto, orando, como ele fez no final, algumas vezes, mas não tão distante a ponto dos apóstolos não conseguirem ouvir essa oração. E João é o único que a registra. Então, Jesus se dirige ao Pai aqui e diz, é chegada a hora. Claramente uma referência ao tempo da sua morte, né? É chegada a hora. E o que ele diz em seguida é, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Ele não está impondo uma condição para glorificar o Pai. Jesus nunca impôs condições ao Pai, né? Eu faço se o Senhor fizer. Ele nunca impôs condições. Mas ele diz, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. O que ele está suplicando aqui é o que ele sempre disse ali, o renovo das suas forças como homem, né, para chegar à conclusão
de glorificar ao Pai em todas as coisas até o final, nessa hora, que é a chegada, que é a hora mais difícil do seu ministério. Mas ele vai voltar a falar da glória mais à frente, no verso 5, e aí a gente fala mais disso lá. Então ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Ele está falando de si mesmo em terceira pessoa, porque ele falou de si mesmo em terceira pessoa quando disse: glorifica a teu filho. Ele está falando dele mesmo, né? Mas falando de si mesmo em terceira pessoa. Aí ele diz: da mesma maneira como o Senhor me conferiu autoridade sobre toda a carne. Carne aqui claramente sobre toda pessoa, todas as gentes, né? Todo ser humano, ele tem autoridade sobre todo ser vivo, sobre toda a carne. Ele tem autoridade sobre indivíduos, sobre grupos, sobre nações, sobre toda a carne. E tem autoridade também, essa autoridade foi dada a fim de que ele mesmo, Jesus, conceda a vida eterna. É Cristo quem concede a vida eterna. A vida eterna é concedida por Cristo pela autorização que foi delegada a ele, né, como Cristo pelo Pai. Para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, Cristo é aquele que concede a vida eterna. Ele é o único capaz de salvar. Só ele tem essa autoridade de salvar. Então, a igreja, ela é abençoada por Deus, honrada por Deus, com certo grau de autoridade no mundo. A igreja tem relativa autoridade, né? Ela tem autoridade sobre espíritos imundos, ela tem autoridade de decisão disciplinatória dentro do seu corpo, mas ela não tem autoridade de conceder vida eterna. A igreja não salva. A igreja não tem autoridade para salvar, né? Essa autoridade repousa apenas sobre o ungido de Deus, o Cristo. Ninguém mais, além dele, é capaz de salvar, né? Então, biblicamente falando, Maomé não salva, Buda não salva, Siddhartha Gautama não salva, Donald Trump não salva, Bolsonaro não salva, Lula não salva. Quando se trata de salvação, apenas Jesus, o Nazareno, o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias, é capaz de salvar. Não há ninguém. E esse texto é muito claro. Tu lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna aos que lhe deste. Ponto. A vida eterna, ninguém pode obtê-la fora de Cristo. A vida eterna não pode ser obtida fora de Cristo. Essa é uma insistência nossa o tempo todo com vocês. Não há salvação fora de Cristo. Não é possível haver qualquer possibilidade de salvação sem Cristo, fora de Cristo. Mas e o índio lá na selva que nunca viu falar, sem Cristo não há salvação. Só Cristo tem autoridade para conceder a vida eterna. Sem Cristo não há salvação, né? Só Ele tem essa autoridade. No verso 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então, Jesus está dizendo aqui que a vida eterna, ela se fundamenta num conhecimento de Deus. Que te conheçam a ti. Não um conhecimento meramente intelectual, mas também não meramente experiencial. Ou seja, não é um conhecimento nem 100% empírico, da experiência, e nem completamente intelectual, acadêmico, teológico, racional. Esse conhecer aqui, para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, ele está usando o verbo conhecer na tradição israelita, judaica, comum na época dele, de usar o verbo conhecer no sentido de
relacionar-se intimamente, de travar uma relação pessoal, né? Como os antigos hebreus usavam também para se referir à consumação do casamento, né? E Abraão conheceu a Sara e ela concebeu, né? E Adão, fulano conheceu a sua esposa e ela concebeu. Era uma maneira de se referir àquilo que, na tradição judaica, se considerava o cúmulo da possibilidade de intimidade. Entende? O cúmulo da intimidade era chamado de conhecer o outro, conhecer na intimidade. Então, quando ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o que ele está dizendo é exatamente isso, que conheçam intimamente, não apenas de ouvir dizer, como se alguém dissesse, eu te conhecia só de ouvir, mas podendo dizer, agora os meus olhos te veem, né? É isso que ele está querendo dizer, é conhecer numa relação de intimidade, porque nesse sentido, Deus já conhece os seus desde antes da fundação do mundo, mas os seus passam a conhecê-lo em algum momento, certo? Deus já nos conhece desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, mas nós passamos a conhecê-lo em algum momento, não é mesmo? Então, quando usa o verbo conhecer nesse sentido, é sempre, do ponto de vista de Deus para nós, ele já conhece a todos. Por isso, Jesus pôde orar pelos que criam e pelos que viriam a crer. Ele já os conhece. Jesus, quando fala dos seus, ele fala do passado, do presente e do futuro, como se estivessem todos presentes. Já reparou? Em João 10, quando ele vai falar das ovelhas, ele diz assim, tem ovelhas não deste aprisco. Está falando não judias, não israelitas, né? Se referindo aos gentios. Tem ovelhas não deste aprisco. E quando elas ouvirem minha voz, elas ouvirão e conhecerão que eu sou o seu pastor. Então ele está falando dos gentios, antes da salvação dos gentios, já chamando eles de ovelhas. Mas eles já tinham crido? Não. Eles creriam com a pregação depois. Mas Cristo já os chama de ovelhas. Tem ovelhas, não deste aprisco. Já chamando eles de ovelhas. Então, Cristo conhece os que são seus de todos os tempos e fala deles como se estivesse sempre no presente. Por exemplo, em Romanos 8, versículo 29, o verbo conhecer é usado do ponto de vista de Deus, pegando toda a igreja de todos os tempos. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aos que de antemão conheceu, ou seja, já se relacionou, travou essa intimidade com eles desde a eternidade. Embora da parte deles, eles precisam ir travando essa intimidade na medida que eles vão nascendo, vivendo, surgindo, né? Trazidos à existência, se convertendo e sendo salvos. O que é o processo natural do nosso ponto de vista. Mas para Deus, Deus já os conheceu de antemão, né? Então, a vida eterna, ela não é uma série de tarefas a serem executadas. Entende? A vida eterna não é uma lista de tarefas a serem executadas. Participar da ceia, participar de um ministério, dizimar até morrer, sem falhar, entendeu? Ouvir pelo menos 12 mil mensagens na vida, conhecer de cor no mínimo 30 versículos, ter lido a Bíblia pelo menos 3 vezes. Não é uma série de tarefas, de desafios a serem vencidos. Não é? O conceito de salvação na mitologia religiosa grega antiga era a série de desafios a serem vencidos. Todos aí conhecem a lenda de Hércules, né? Hércules recebe o quê? Uma lista de desafios a serem vencidos. E quando vence, é salvo, né? O conceito de salvação está no desempenho daquele que se candidata à salvação. Muitas vezes, essa mentalidade é trazida para dentro do cristianismo. E tem muita gente que trabalha, frequenta culto, dizima e faz as coisas
instintivamente no desejo de ser salvo através dessas coisas. Então ele está instintivamente crendo que a salvação dele é garantida pelo desempenho, né? Pelo cumprimento de desafios. Eu recebi uma lista de mandamentos, eu preciso ir cumprindo e ticando eles aqui, e quando eu completar eu estou salvo. Então, para esse tipo de mentalidade, a pessoa não pensa assim com a cabeça, mas é uma mentalidade, né? Se eu não for, se eu não dizimar, se Jesus voltar e eu não tiver dizimado, aí eu perco a salvação. Ou seja, é uma série de tarefas a serem cumpridas, a vida eterna. Para ele, a salvação é sempre escatológica, ela está sempre no futuro. Entende? Porque sempre tem coisas a serem cumpridas. Então, a salvação para ele está sempre no amanhã. Nunca está no hoje. Então, essa pessoa não desfruta da salvação, portanto, ela não desfruta de segurança nem de satisfação em Cristo. Porque para ele a salvação está sempre escatológica, está sempre no amanhã, está sempre no depois. Está sempre no porvir. Entende? E se essa pessoa é assim, essa pessoa é a mais infeliz. Isso estafa, porque ela está sempre preocupada com a próxima tarefa. E ela cansa, e uma hora ela acaba se desviando, porque ninguém aguenta viver assim, pensando sempre na próxima tarefa. Né? É igual pobre, pensando sempre na próxima boleto. Né? Terminou de pagar um, já está arrancando os cabelos com o próximo. Mas a salvação não é assim. A salvação é dada por Cristo, então, e ela não é baseada nas nossas tarefas. Eu não estou dizendo que as nossas tarefas não têm valor, tá? Estou dizendo que a salvação não é baseada nisso. Então, nós desfrutamos de satisfação e alegria em Cristo enquanto cumprimos as tarefas que devemos cumprir para a glória dele. Então, nós cumprimos tarefas, mandamentos, né? Superamos desafios por satisfação em Cristo e gratidão à salvação, sempre já gozando dessa satisfação. Enquanto aqueles que veem a salvação como fruto do seu desempenho estão sempre angustiados, preocupados com e se eu não conseguir? Entende? E se eu não conseguir? Entenderam ou não? Ficou confuso? Confundiu vocês ou não? Não? Vocês estão falando um não que não convence. Tem gente falando assim, ó. Não. Eu não sei. Né? Vamos para o 17 e 17. Nós temos no Não, você pulou muito. Não, eu estou aqui no 3 ainda. A vida eterna é essa. Sim. Ele está falando assim, que nem isso aí das tarefas, entende? Eu não acho que a gente, como condição de um cristão, ler a palavra frequentemente é uma tarefa, mas é uma necessidade. Sim. E muitas dessas pessoas que estão dentro da igreja, que nós olhamos para isso, a oração de Jesus e aqueles que o Pai me deu e tal, mas eles não têm nenhuma aptidão de leitura da palavra, não têm nenhuma aptidão de oração, não tem uma coisa que fica falando assim, mas nós estamos na igreja. E aí ninguém tem a dúvida de falar assim, será que eu já sou um dos escolhidos mesmo, que incluo nessa oração? Porque eu não tenho amor pela palavra, não tenho amor por oração. Aí eu fico aí, entendeu? É isso que muitas das vezes nós temos assunto. A nossa lida com a Bíblia, deixa eu tentar comparar aqui com a alimentação. Você pode comer porque tem que comer, é uma necessidade. Se você não comer, você morre, certo? Você tem que comer. Então, você pode comer por obrigação, ou você pode comer, mesmo sabendo que é uma necessidade, que se você não comer, você morre, você pode fazer disso algo prazeroso. Não é? Então, por exemplo, uma pessoa que só coma, porque se não comer morre, a comida é para ela um fardo. Concorda? Fazer o quê? Tem que comer, né? Entendeu? Porque ela sabe que se não comer morre. Como uma pessoa quando está doente, muito gripado, ela perde o apetite. E o outro que o ama fica assim, mas você tem que comer alguma coisa. Aí ele fala, mas eu não quero. Ele fala, mas come um pouquinho. Ele come. Ele está comendo por obrigação. Ele não está tendo prazer naquilo, certo? Se isso é assim o tempo todo, essa pessoa não vai morrer, porque ela está comendo. Mas ela nunca vai gozar satisfação na comida. Nunca vai ser prazeroso. Ela nunca vai comer por prazer e muito menos ser grato àquele que preparou a comida. Porque comida é um fardo.
É um fardo, é algo que eu tenho que fazer e não tenho escolha. Se dependesse de mim, eu não comia. Entende? Outros, entretanto, para ele a necessidade da comida é a mesma do outro. Só que ele faz disso algo prazeroso. É uma necessidade, mas eu faço por prazer. E faço com satisfação e sempre manifesto gratidão àqueles que, sabendo que eu tenho prazer nisso, fazem isso com satisfação também, preparando o alimento. É a mesma coisa com a Bíblia. O cristão, ele tem o prazer na palavra, mas nem todos têm a mesma capacidade de compreensão da palavra. Não é a mesma. É como se nem todos tivessem a mesma digestão. Nem todos digerem com a mesma facilidade. Alguns têm síndrome do intestino irritado, outros têm suas alergias, tem que tomar cuidado ali com alguma coisa ou outra. Outros precisam comer de 3 em 3 horas, senão passa mal. Entende? Nem todos digerem da mesma maneira. Então, nem todos têm a mesma... são agraciados por Deus com as mesmas capacidades com relação à Bíblia como texto. Mas todos precisam dela e todos podem fazer isso com satisfação. Se não há satisfação, eu duvido da conversão. Mesmo que a pessoa fale, olha, eu tenho uns problemas aqui, eu não posso comer um monte de coisa, eu tenho uma dificuldade, mas o que eu posso, eu tenho prazer. Eu entendo isso. Alguém que fala assim, olha, eu não consigo entender muito bem, mas eu tenho prazer na Escritura. Eu tenho mais dificuldade do que alguns irmãos. Eu queria ter essa facilidade, mas eu não tenho. Mesmo assim, eu tenho prazer na Escritura. O não ter prazer na Escritura é um problema muito sério. É sinal de doença, porque só o doente come empurrado. Entende? Nenhuma pessoa que está saudável come empurrado. Entendeu? Quando a pessoa não consegue ter paladar espiritual, ter prazer na Escritura, é um sinal de enfermidade espiritual. É um perigo. Né? Nós sempre teremos alguém que diz assim, olha, eu sou crente, eu venho na igreja, eu amo Jesus, mas eu não tenho nenhum prazer na Bíblia e nenhum prazer na oração. Sinceramente, eu não consigo ver essa pessoa como um crente genuíno. Não consigo. A pessoa fala, eu tenho dificuldade com isso, eu não compreendo bem certas coisas, por uma série de razões possíveis. Né? A pessoa, às vezes, não sabe ler mesmo, não sabe ler. Aí é claro que ela vai ter dificuldade com a Escritura, né? Mas o prazer na Escritura, não. Uma pessoa pode não saber cozinhar, mas ela sabe comer. Entende? Nem todos sabem cozinhar, mas todos sabem comer, ué. E todos têm paladar. Alguns têm um paladar mais refinado, porque experimentaram coisas melhores, que são mais caras. Não é? Algumas pessoas já puderam experimentar certos pratos, certos tipos de comida, que são comidas mais difíceis de serem encontradas, mais caras, mais refinadas, e que eventualmente desenvolveram um paladar um pouco mais refinado e tem uma gama de conhecimento de comida maior, certo? Outros comem de maneira mais simples, por limitação da possibilidade, ou simplesmente o paladar não é tão refinado mesmo. Agora, todos sabem comer. Então, nem todos são capazes de preparar um estudo bíblico ou de pregar num púlpito mesmo, sim, para a igreja. Mas todos são capazes de receber a comida, sendo ela mais refinada ou mais simples, mas todos são capazes de receber. Concorda? Então, a pessoa não saber preparar, não saber cozinhar, é uma possibilidade real. Agora, não ter prazer na comida, não saber comer, como assim? Entende? Já nasce sabendo. Comer nós já nascemos sabendo. Né? Nós já, instintivamente, a criança nasce procurando o peito da mãe. É instintivo.
Uhum. E para a gente ter discernimento, do bem, do mal, das coisas, a gente tem que ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 5, vou pegar aqui o versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de discernir entre O bem e o mal. certo e o errado. Então, é a palavra de Deus. Exatamente. Existe sim, tanto o autor de Hebreus, como Paulo e como Pedro, todos os três falam de há doutrinas que são basilares, básicas, que eles chamam de leite, e há coisas mais extraordinárias, que precisam dessa base, mas que não param nessa base. Se você virar um capítulo, e no capítulo 6, ele começa falando isso. Deixando os rudimentos da fé, ou seja, aquilo que é basilar, prossigamos para coisas maiores. Né? Coisas maiores. Então, nem todos conseguem chegar às coisas maiores. Isso não é arrogância, isso é um fato. Exatamente. É. Tem isso também. Quem tem mais de 40 aí, homens aí com mais de 40, vai lembrar, quando a gente era criança, nós somos criança na década de 80, né? Então, nossos filmes da Sessão da Tarde era só testosterona pura. Era Rambo, Comando para Matar, Predador, não tinha lacração, né? E você assistia o filme do Rambo, acabava o filme, o que você fazia? Eu rasgava alguma roupa da minha mãe, uma faixa vermelha, amarrava na cabeça, pegava um cabo de vassoura solto, ia para a horta e começava a bater no limoeiro. Eu sou o Rambo. Não era assim? Todo garoto queria ser como o Stallone ou como o Schwarzenegger, o Conan, né? O filme do Conan, então, eu fiquei uma semana andando de peito estufado com a espada de plástico na cintura, porque a gente queria ser. Quando eu fiz 14 anos, eu enchi a paciência dos meus pais para me porem numa academia de karatê e numa musculação. Eu cheguei na primeira aula de musculação, eu falei, eu sou o Conan, né? Todo mundo entra e começa assim, todo mundo entra com um ideal a ser alcançado. E até hoje é assim, todo mundo que vai para a academia tem um ideal a ser alcançado. Ninguém vai para a academia pensando no hoje, vai pensando no ideal. E aí eu cheguei lá, o cara pôs lá um peso para mim lá, eu fiz assim, falei, está muito leve, o que é isso? Eu falei, não, põe negócio aí, põe peso aí, você está achando que eu sou fraco? Eu fui uma vez só na academia, foi só esse dia. Por quê? Porque eu cheguei em casa, no outro dia eu não conseguia nem mexer os braços. Ficou tudo dolorido, e eu não voltei mais. E foi assim, e é assim até hoje com muita gente. Porque você começa levantando pouco e vai aumentando. Então, você tem aqueles que servem de inspiração. Schwarzenegger é uma inspiração. Foi uma inspiração para muito atleta de halterofilismo depois. Né? Todo um movimento de halterofilismo só é conhecido hoje, essa palavra, por causa dele. Schwarzenegger. Muitos foram inspirados assim. Agora, ninguém começa assim. Esse é o final da história. A gente, às vezes, quer inverter, começar de trás para frente. É a mesma coisa com Bíblia, com oração. Tem gente que chega e fala assim, quer saber? Eu li lá que o George Miller orava
7 horas por dia, eu vou orar 3. E ninguém consegue começar orando 3 horas. Ninguém consegue pegar a Bíblia e ler a Bíblia a primeira vez em 6 meses, embora raramente isso aconteça, e sair com uma boa compreensão dela. É um livro extenso, um livro muito grande. Você vai crescendo no conhecimento. Por isso que ele diz crescer no conhecimento. Nós vamos amadurecendo e crescendo. O problema é que a pessoa começa de trás para frente e acontece com ela o efeito Schwarzenegger, né? Ela empedra, ela não volta mais. Por quê? Porque ela diz, li e não entendi nada. E nem vai entender, porque parar de ler é a melhor decisão que você tem para entender, né? É parar de ler, ou insistir em ler até entender. O texto bíblico é feito para você lutar com ele como Jacó no Val de Jaboque. Você tem que lutar com ele até ser abençoado. Não é para você falar assim, seguinte, se você não me der minha bênção agora, vaza. Não é assim. Entendeu? É para você lutar com ele até compreender, até ser abençoado. A Bíblia, graças a Deus, ela é feita de partes mais fáceis de compreender, partes que têm uma média dificuldade e partes muito difíceis mesmo. Graças a Deus por isso. Imagina se a Bíblia toda fosse fácil. Você com 10 anos de crente estava chato. Mas não, sempre tem desafios, sempre tem coisas que te provocam na Escritura. Né? Mas você tem que insistir. Se não insistir, você não entendi, vou parar. Parar é a melhor solução mesmo para chegar lá, né? É justamente o oposto. Então, é por essa insistência mesmo. Agora, a Bíblia não foi escrita para ser enigmática, ela foi escrita para ser clara. Só que nós estamos 2000 anos depois dessa linguagem. Por isso que nós temos que vencer certos desafios, da distância que nós temos da linguagem, distância da maneira de pensar deles era diferente. Então, para nós é um trabalho um pouco maior. Você tem que vencer isso um pouco para conseguir chegar no entendimento. Agora, não é parando que você vai chegar lá. É um pouco por dia mesmo, né? Você quer ver um exemplo simples aqui? Lucimara, você lembra do que comeu no dia 3 de janeiro? Não? E no dia 4? E no dia 5? Em janeiro inteiro, você lembra de alguma coisa que comeu? Só da ceia, talvez, né? Da virada. Ela não lembra, mas se ela não tivesse comido, ela não estava aqui. Entende? Você pode, certas coisas, nem tudo vai marcar a sua vida para sempre. Nem todo dia que você lê a Bíblia, você vai ter uma grande revelação. Mas se você não fizer assim, você não permanece. Você não fica vivo. Né? Você tem que se alimentar todo dia. E a Bíblia é espiritual, né? Preciso de oração, preciso de comunhão com o Senhor, né? Porque não adianta nada se eu pegar a Bíblia aqui, eu posso ler ela num dia só, de Gênesis a Apocalipse, e a pessoa não entender nada, porque a Bíblia é espiritual. Sim. Então precisa da ajuda do Espírito. Então, sem a ajuda do Espírito, a gente não consegue entender e compreender a palavra de Deus. Essa ação do Espírito, quando a gente lida com a Bíblia, é chamada de iluminação. Se ele não iluminar nossa mente, nós não chegamos lá. Paulo escreveu aos Coríntios que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Né? E o salmista, no Salmo 119, verso 18, faz a seguinte oração: Senhor, desvenda os meus olhos para eu ver a beleza da tua lei. Ninguém vê beleza na Escritura com os olhos vendados, espiritualmente falando. Deus abre o entendimento. Várias vezes, os discípulos de Emaús, conversando com Jesus por horas, até que a Escritura diz, então lhes abriu o entendimento para compreender. Lídia, ouvindo Paulo pregar em pessoa, sem entender nada que Paulo estava falando. Aí o texto diz, e Deus lhe abriu o entendimento para compreender as coisas que Paulo pregava. Se Deus não abrir o entendimento, o que eu preguei hoje, eu tenho certeza que muitos não entenderam nada. Muitos vão chegar em casa e falar assim, nossa, o pastor estava bravo hoje. Vai lembrar só do que eu deixei escapar, da expressão chula que eu deixei escapar aqui no ímpeto. Mas não vai lembrar Por quê? Porque o milagre não é só no emissor. O milagre também acontece no receptor da mensagem. Né?
há uma ação do Espírito que é necessária para compreender a Escritura. Fácil ver isso quando a gente depara com um ateu discutindo a Bíblia, tem a Bíblia na mente. O texto ele conhece. Por completo, mais que a gente. Ele cita versículos ali, ele confronta você, mas ele só leu para poder ter argumento de Exatamente. não ter o entendimento do Espírito. Não tem satisfação e paz. Mas a Bíblia, qualquer um é capaz de comer, mas nem todos faz a mesma digestão. A digestão, a nutrição que a Bíblia traz, ela depende de uma ação do Espírito. Entende? Ouvir é diferente de escutar. Todos são capazes de escutar a Bíblia, mas nem todos a ouvem. Dar ouvidos é uma coisa diferente de escutar. Todos são capazes de ler a Bíblia, mas nem todos conseguem ouvir o Espírito de Deus na Escritura. É diferente. Né? Não é que a Bíblia tem mensagens secretas, subliminar, sabe? Há segredos aqui que eu preciso estudar 20 anos para chegar a um conhecimento que Deus dá só para alguns. Não, isso é coisa de esoterismo. Não, o que está escrito na Bíblia é para todo filho de Deus. A Bíblia, quem escreveu a Bíblia não escreveu falando assim, eu vou pôr uma coisa aqui mais enigmática, sabe? Vocês vão ver só os inteligentes que vai descobrir. A intenção deles não era essa. Eles escreveram para ser o mais claro possível, só que escreveram na época deles, com o tipo de mentalidade deles, com a linguagem deles, e nós estamos distantes. Então, para interpretar os textos da Bíblia, nós temos que vencer certos desafios. O desafio cronológico, estamos 2000 anos depois, um abismo linguístico, a língua era diferente, um abismo filosófico, a filosofia era diferente, um abismo cultural, a cultura era diferente. Entende? E o único jeito de vencer isso, porque quem leu lá já estava envolvido na mesma cultura, na mesma língua, no mesmo jeito de pensar. Então, eles leram e entenderam de primeira. Não tinham muita dificuldade de entender o que os apóstolos escreveram. Só que, para alguém que está lá no mundo gentio, nós precisamos de alguma explicação. Né? Quando Jesus fala da noiva, por exemplo, e o noivo saiu, né? e veio com alarido pelas ruas, nós não fazemos ideia do que ele está falando, porque nós nunca vimos um noivo sair batendo pandeiro para a rua para ir casar. Não é assim que acontece aqui. Quando eu descubro que para o judeu daquela época o casamento acontecia assim, a noiva ficava 7 dias na casa dos pais, trancada num quarto, cercada com as suas melhores amigas virgens, só se preparando para a noite de núpcias, sendo banhada em óleos e não sei o quê, com aquele tratamento todo. E no dia do casamento o noivo vinha com os seus melhores amigos também, e a família fazendo festa pelas ruas e convidando toda a comunidade para o casamento, no meio da rua mesmo. Aí quando ele diz, e o noivo vem, o noivo se aproxima. Aí quando João Batista diz, né? Porque o noivo é chegado. A gente vê a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes. As companheiras da noiva que estavam ali, 5 eram imprudentes, 5... Aí faz sentido. Mas se eu não souber disso, não faz sentido. Entende? Então faz sentido quando eu consigo vencer um abismo cultural, um jeito de pensar e de mentalizar diferente. Há partes da Bíblia que não precisa disso, mas muitas precisam. Então, para nós aqui, 2000 anos depois, numa cultura completamente diferente, a Bíblia não é enigmática, mas nós temos certos desafios interpretativos. Então, nós precisamos vencer isso, e a única maneira de vencer isso é como? Estudando, se dedicando. Não tem outro jeito. Aí eu ia fazer uma coisa, com relação a isso aí. Eu não concordava com as atualizações bíblicas. Cada ano sai uma versão aí. Cada um traduz, mais parece o texto original. Nenhuma delas é 100%. Mas eu sou obrigado a ceder, vendo até a própria educação das minhas filhas, estudando frequentando escolas públicas, onde nenhuma das matérias estimula a leitura de um livro sequer. Abandonaram os livros. Hoje, zero. A escola pública não passa livro. Sabe, infelizmente, termina a fase adulta, 18 anos, termina o ensino médio, não sabe nada.
É, exatamente. Nós temos agravantes na nossa cultura, né? Que nós não temos um povo estimulado à leitura que já tem certa aptidão para a interpretação de texto. Qualquer texto mesmo, nós não temos. A gente que pega qualquer texto mesmo, até mensagem do WhatsApp, tem dificuldade de interpretar o que a pessoa quis dizer, né? Aí, é claro que essa dificuldade vai ser trazida para a Bíblia também, porque a Bíblia, apesar dela ser espiritual, também é um texto, né? Então, se eu tenho dificuldade com o texto, essa dificuldade vai vir junto comigo aqui para a hora de interpretar a Bíblia. Mas isso tudo é vencido por amor a Cristo. E aí sim, pelo prazer, pela gana, pela vontade de amar, de querer conhecer a Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se quando o Fábio namorava a Gil, e ela escrevesse uma carta em espanhol para ele, de amor, você sabe espanhol, Fábio? Mas você ia dar um jeito de arrumar um dicionário, não ia? Você ia passar uma noite em claro lá, traduzindo palavra por palavra, algumas vezes ia ficar meio sem sentido, mas você ia querer saber o que ela disse. Por quê? Porque você estava interessado no autor, não na carta em si. Você não ia casar com a carta, você ia casar com ela. É a mesma coisa, velho. Temos todos esses desafios? Temos. Mas se você está interessado no autor, em conhecê-lo e saber o que ele pensa, você o ama, meu filho, você vira noites em busca de saber o que ele está dizendo. É simples assim, por amor, por desejo, por ânsia de saber, né? Não era assim quando ela mandava aqueles bilhetinhos, linguagem secreta, língua do P para você? Você tinha que fazer todo o exercício de James Bond para saber o que ela disse? Então, é a mesma coisa. Aliás, isso é uma das graças da vida cristã. Imagina que chatice se fosse só um código de leis. Não é assim, graças a Deus. A poesia, a texto profético, narrativo, evangelho, discurso, oração, e você ali navegando. Agora, tudo isso sabendo que você está lidando com um livro que é diferente de todo outro livro. Esse livro é vivo. Esse livro é vivo. Ele é vivo e eficaz. Um livro vivo não é só você que age sobre ele, na verdade é ele que age sobre você. Nós não lemos a Bíblia para dominar a Bíblia, nós lemos a Bíblia para sermos dominados por ela. Nós vamos para a Bíblia submissos a ela, e não impondo sobre ela, como faríamos com qualquer outro livro, né? Eu vou ler Platão até dominar a filosofia platônica. Não, ninguém domina a Bíblia. O máximo possível é ser dominado por ela, e é aí que é o objetivo. E a Bíblia simplesmente estimula você, porque Deus nunca é conivente com preguiça, né? Então Deus estimula você, fala, não, ore mais, ore sempre, leia mais, leia até cansar, né? Durma em cima da Bíblia algumas noites mesmo, não tem problema. Que pai acha ruim de o filho dormir no colo? Nenhum. Durma lá, vire noites, estude, casse, pergunte, né? Alguns de vez em quando falam, pastor, me indica uma Bíblia de estudo. Aí eu indico uma Bíblia simples, eu sempre indico Bíblia simples, eu nunca indico Bíblia de estudo para ninguém. Eu acho que a Bíblia de estudo fez um desserviço para o nosso povo. As Bíblias de estudo deixaram o povo crente preguiçoso. Em vez dele ler até entender, ele corre lá embaixo, lê e fica satisfeito com o que a editora ou o autor falou do estudo e não lê mais o texto. Você nunca vai conhecer um crente que comprou uma Bíblia de estudo e fez os estudos da Bíblia. Você nunca vai conhecer, porque ninguém faz. Então, Bíblia de estudo é só um marketing gospel para arrancar dinheiro. Cobra R$200 para te dar uma Bíblia lá, com material às vezes até bom, mas você não vai fazer. Você vai ler 3 vezes, enquanto é novidade, que ela está novinha, você pegar com cuidado, vai para o culto, 3 vezes, lê uns comentários, depois você vira a Bíblia igual as outras, vai encostar do mesmo jeito. Né? Então, compre uma Bíblia simples, dessa aqui, que eu ganhei da Andrélia. Simples, não tem nada de estudo, mas tem um bom acabamento, é um bom material, letra de um tamanho razoável para a minha necessidade, e faça você os estudos. A melhor Bíblia de estudo é aquela que foi você que fez os estudos. Essa é a Bíblia de estudo adequada para você, aquela que você vai estudar. Olha só que economia. O irmão ali fala, estou disposto a comprar uma Bíblia de estudo. Bíblia de estudo boa hoje é no mínimo R$200.
compra essa aqui de 35, doa a diferença para o pastor, e você vai ter muito mais vantagem. Entendeu? É muito mais negócio. Agora, você não vai fazer o estudo da Bíblia. Você vai ficar carregando aquela Bíblia de 3 quilos, vai fazer alterofilismo com ela durante o culto, e não vai fazer o estudo. Não é verdade? Eu devo ter umas 40 Bíblias de estudo em casa. Eventualmente eu abro um monte lá, faço consultas. Consulta, opinião de um, opinião do outro sobre textos. É útil nesse sentido. Eu não estou dizendo que elas não são úteis. Mas todos, quase todos, as compraram por preguiça de ler. Não foi por sede de conhecimento. Por preguiça de estudar. Então, ele fica contente com aquilo ali. E toda a Bíblia de estudo é como comer peixe com espinho. Entendeu? Quando você vai lá no bar do peixe e fala assim, uma porção de tilápia, você pode comer tranquilo, porque tilápia não tem espinho, não é? Beleza. Agora, quando você pega uma traíra, o negócio não é mais assim, você tem que ficar velhaco, né? Porque a traíra tem espinhos, então você não come assim de olho fechado. A carne é saudável, mas ela tem espinhos. A Bíblia de estudo é sempre peixe com espinho. Ela pode até ser saudável, mas todas têm seus espinhos. Né? Então, o problema é esse, a pessoa nunca estudou a Bíblia. Aí ela compra uma Bíblia de estudo, ela vai aceitar tudo que está escrito ali, porque ela não sabe tirar os espinhos. Então, o ideal é você comprar uma Bíblia simples e lutar com o texto mesmo. Vai fazer o quê? Lute com o texto. Mas eu estou aqui nesse capítulo 16 de João faz 3 anos. Não tem problema. Faça mais 3. Faça igual Jacó. Enquanto não me abençoar, não te largo. É assim que você lida com a Escritura. Então, é como ver um quadro. Eu comparo muito ler a Bíblia com um quadro. Você pega um quadro está lá exposto na parede. Se eu ficar assim lá no quadro, o quadro está aqui pendurado. Se eu ficar assim, o que eu vou ver do quadro, da pintura? Eu vou ver um ponto. O ponto que está na minha frente, eu vou ficar especialista nesse ponto. Eu conheço esse ponto com a palma da minha mão. Só que eu nunca tenho noção do contexto em que ele está inserido. Entende? Da obra completa. Eu preciso me afastar, olhar o todo, para saber o que significa o ponto. Entende? Então, a Bíblia é assim, essa parte eu não entendi. Continue lendo, continue lendo. A noção do todo vai jogar luz naquele ponto. Na primeira vez que você leu a Bíblia, você pode não ter entendido, mas depois, com conhecimento de outras partes da Bíblia, quando você lê de novo, já vai ser diferente, já vai ter luz. Você já vai ter uma noção do todo para compreender. E cada vez que você lê a Bíblia, mais luz você tem. É como se você tivesse uma noção do todo cada vez maior. Entende? Fica mais fácil compreender. Deus não dá nada para a gente que nos conduza à preguiça. Oração, Bíblia, crescimento espiritual, tudo é estímulo para a gente continuar. Né? E é assim com a Escritura também. Claro, se a gente for lá em Atos, capítulo 17, vou ler o versículo aqui, 17, mas eu leio o versículo aí, o texto inteiro. Eu gosto de, assim, quando eu estou na internet, assistindo um filme na internet, se fala do versículo bíblico lá, eu já tenho televisão, eu queria saber o que o versículo quer dizer. Atos capítulo 17, versículo 11. Outro Deus que morava em Bereia tinha a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande Entusiasmo. Interesse. todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam
Exato. heresias, né? Pessoas pegam as coisas da internet, né? Mas não vai na Bíblia. Às vezes você pega um versículo, a pessoa distorce aquele versículo, né? E você não leu a Bíblia e ficou só ali na internet. Então, é o crente miojo, né? Ele quer tudo em 3 minutos. Né? Tudo pronto, 3 minutos. A nutrição dele é igual de miojo mesmo. Né? É pura nutrição de miojo. Pode até matar a fome ali momentaneamente, mas não há nutrição. Vai ficar aí anêmico espiritualmente, né? Doutrinariamente. Bom, gente, vamos orar? A gente continua aí domingo que vem, se Deus permitir. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse tempo juntos, Senhor. Deus, pela tua existência e excelência da tua palavra. E pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos conduza para casa ou outros compromissos, sempre amparados sobre o teu cuidado, na tua bênção, na tua graça, e que haja paz e que o teu povo que se reunirá logo mais à noite para celebrar ao Senhor o faça com alegria, consciente, ó Deus, do privilégio, da virtude, do Evangelho. Em nome e por amor de Jesus, o Messias. Amém. Deus abençoe.